Olá a todos, eu me chamo Eliane, sejam todos bem-vindos ao canal de Sara Caminhos de Luz. Hoje eu vim falar com vocês sobre um relato no cemitério. Essa experiência eu vivi no cemitério. Não foi alguém que me contou, eu não vi na internet, nem ninguém me relatou. Eu, pessoalmente, tive o privilégio de passar por essa experiência. Foi assim. Em uma segunda-feira, eu fui no cemitério daqui da cidade e eu fui em busca da Cruz das Almas, porque tinha que fazer umas pesquisas, entre outras coisas. E, claro, nós quando vamos no cemitério, nós temos que ter todo um cuidado, né? Temos que ter respeito aonde colocamos as plantas dos nossos pés. Não se entra no cemitério de qualquer jeito. Lembrando que não pense em ir no cemitério para fazer o mal para outras pessoas, porque existe a lei do retorno e o que nós não precisamos é de mais cargas pesadas em nossas costas. A gente tem que prestar atenção naquilo que a gente faz, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós planejamos. Cemitério é Campo Santo, não se esqueça disso. Enfim, eu entrei com todos os cuidados, eu e a pessoa que estava comigo, me acompanhando no dia. Era na base de umas 8h30 da manhã, nessa faixa. Estava um dia ensolarado. Aqui é Nordeste, aqui sempre está quente, muito quente, mas estava um dia tranquilo, a temperatura estava harmoniosa, estava boa. Entrei, fiz todos os meus preceitos com respeito, entrando no cemitério e fui em busca da Cruz das Almas. Só que nesse cemitério específico não tinha a Cruz das Almas, não tinha o cruzeiro, não é como muitos conhecem em outras localidades. Na primeira parte do cemitério tem uma primeira parte, depois tem uma outra entrada que limita para outro espaço, né, para outras quadras. E quando eu entrei nessa segunda parte, tinha uma árvore pequena, média, quer dizer média, pequena não, tinha uma árvore média e tinha um banco de cimento, tipo aqueles bancos de praça. Não tem aqueles bancos de praça feito de cimento? Pois, tinha um banco assim. Aí eu passei alguns metros distante deste lugar. Nesse dia, não estava ventando, estava um dia ensolarado, não estava ventando e tinha um sino dos ventos. Um sino dos ventos. Eu vou mostrar a imagem aqui no vídeo. Pendurado, azul, com os peixinhos, uma imagem dos peixinhos, lindo, pendurado nessa árvore. E esse sino dos ventos, ele estava imóvel, ele estava parado. Mas eu não vi ele logo quando eu entrei nesta parte, né? Eu fui em direção, eu perguntei a um funcionário do cemitério se tinha cruzeiro, ele falou que não tinha. Eu perguntei se tinha velário e ele disse que tinha, então eu fui na direção do velário. Velário é um local onde se
acende velas, onde as pessoas vão para acender velas, para fazer suas preces pelas almas desencarnadas, pelos seus entes queridos. E se alguma pessoa não sabe onde certa pessoa, ente querido, está enterrado, aí ela pode acender uma vela no velário, fazer uma prece ali com todo respeito, é claro, ali no velário. Aí eu e a pessoa que estava me acompanhando, a gente foi do lado, poucos metros dessa árvore onde estava esse sino dos ventos. E quando a gente chegou perto, esse sino dos ventos começou a balançar forte e chamou a atenção. Aí a gente olhou e falou, onde é que tá essa zoada, esse barulhinho de um sino dos ventos? Aonde a gente procurou e tinha na árvore, só que não tinha vento nenhum para que o sino do vento balançasse daquela forma. Aí, quando a gente olhou, ou quando eu olhei para o lado, estava balançando com uma velocidade, como se tivesse acontecendo aquilo para chamar a nossa atenção. E me chamou a atenção. Aí, quando eu cheguei perto, eu falei assim com a pessoa que estava do meu lado, meu Deus, o sino dos ventos. Eu me arrepiei toda. Tá balançando. Aí eu não encostei perto dessa árvore. Tinha umas tumbas, né? Tinha as quadras, as tumbas e essa árvore com esse banco. Aí eu me arrepiei toda e segui meu caminho. Só que nisso, quem é médium, vidente, quem vê, quem ouve, sabe do que eu tô falando, né? Tem momentos que a gente chega nos lugares e a gente percebe, a gente vê, tem essa percepção. E às vezes nós vemos coisas que nós não queremos ver naquele momento e a gente vê. Não é como nossos olhos espirituais estivessem abertos naquele momento. Só que quando eu entrei no cemitério e passei por essa árvore, eu não vi nada, não vi espíritos, porque normalmente eu vejo, não é todos os momentos, mas tem momentos que eu vejo, né? Quando é para ver, quando é para ouvir, não é? Mas eu não vi, eu só senti, eu fiquei arrepiada do pé à cabeça e eu saí, me afastei dessa árvore, entrei em outra quadra, né? Uma ruazinha entre uma tumba e outra. Não sei se vocês estão entendendo. Aí eu já achei estranho daí. Quando eu passei, poucos metros parou de balançar. Assim que eu fui me movimentando, me afastando, parou. Nisso, eu fui na direção do velário. Pois bem, fiz minhas preces, minhas orações, aquilo que eu tinha que fazer. Aí eu falei tive outras experiências também, porque o campo do cemitério tem muita atividade paranormal, né? Você que pode ver ou sentir, é muito sensitiva, você percebe isso. E eu tive algumas sensações quando eu estava fazendo as preces no velário. Pois muito bem, mas não foi tão forte da experiência que eu tive, que eu vou relatar para vocês. Vi algumas coisas, alguns espíritos pedindo ajuda, mas fiz minhas preces como eu tinha que fazer. Saindo do velário, eu falei assim com a pessoa que estava comigo: eu vou passar novamente perto daquela árvore porque aquele sino dos ventos me chamou a atenção. Fazia uma zoada tão agradável. E também achei estranho porque começou a fazer barulho do nada, né? Porque as coisas não acontecem por acaso, né? Tem um porquê. Aí eu voltei novamente pelo caminho que eu tinha ido antes.
Quando eu cheguei perto dessa árvore, o que é que aconteceu? O sino começou a movimentar com bastante intensidade. Eu falei, não é normal isso. Começou a balançar, começou a fazer... E não estava ventando nesse dia. Não estava. A gente pode falar assim, foi o vento, foi o clima. Não. O clima estava bastante seco. Estava fazendo sol. Não estava ventando de forma nenhuma para poder balançar aquele objeto daquela forma. Aí, quando eu peguei, encostei na árvore, sentei no banco. Aí eu falei assim com a pessoa, eu vou fazer uma meditação aqui. Aí o sino começou a diminuir a velocidade do que estava. Era para me chamar a atenção. Aí eu sentei. Fechei meus olhos e aquilo, o sino parou. Aquietou. Eu sentei. Fechei meus olhos. Quando eu fechei meus olhos, comecei a meditar. Eu estava com o livro do Evangelho segundo o Espiritismo dentro da minha mochila. Aí eu peguei o Evangelho, segurei o Evangelho e eu estava meditando em questão de 5 minutos. Pode crer, meus irmãos, nisso. Eu fechei meus olhos. Atrás eu estava, esse banco ficava atrás desta árvore. Nesse momento, de olhos fechados, estava concentrada, não estava pensando em nada, eu estava concentrada em uma prece. Eu vi uma criança desencarnada atrás desta árvore. Ela, sabe quando a criança está assustada, está em um ambiente que não é próprio dela, que não é a casa dela, que não está no meio dos familiares, da mãe e do pai, que quando chega em um lugar estranho se sente acuada, se sente com medo, fica com medo e fica receosa e fica assim. Aquela criança que quando chega em um lugar onde tem estranhos, ela fica atrás dos pais, não tem? Eu tenho um filho pequeno, é assim, às vezes quando eu saio com ele e alguma pessoa estranha vem falar com eles, eles correm atrás de mim, como se estivesse escondendo. Então, essa criança estava assim, era um menino e veio na minha mente, eu não precisei abrir minha boca. A gente falou pelo pensamento, em telepatia. Eu falei com essa criança. Essa criança, a primeira coisa que ele me falou, a primeira e única coisa que ele me falou foi: eu quero a minha mãe. Quando ele falou isso, e com a cabecinha assim, ó, atrás da árvore, como se estivesse com medo do lugar, ou se sentindo estranho naquele ambiente, ele falou: eu quero a minha mãe. Aí nisso me deu um aperto no coração, porque eu lembrei assim, eu tenho um filho. Eu falei, o que é que eu vou dizer para essa criança? Aí eu falei assim, calma, está tudo bem. Aí pela segunda vez ele falou, eu quero a minha mãe. Mas eu senti uma compaixão tão grande por essa criança, que quem é mãe e quem é pai sabe o que eu estou falando. Tem esse sentimento dentro de si, essa compaixão por outra criança. A criança ela tinha uma base de uns 5 anos. Eu estou falando isso, uma base, ele não me falou a idade, mas pelo tamanho, eu deduzo que tinha uns 5 anos, porque eu tenho um filho pequeno também. Então eu sei mais ou menos. Ele tinha um cabelo pretinho, bem preto, cabelo bem cheio. Era moreno claro. Ele estava com uma roupa normal de criança, da nossa atualidade, roupa normal, uma bermudinha, uma blusa de manga, blusa sem manga não, blusa de manga, uma bermudinha, roupa de menino mesmo, normal. Ele falou essas duas coisas, eu falei, calma, vai ficar tudo bem. Quando eu falei isso, veio na minha mente um ano.
2017, nós estamos em 2023. Perceba, 2023. Isso que ocorreu, o desencarne dele, foi 2017, que apareceu logo, é como se fosse um filme passando assim na minha mente, rapidamente, isso foi rápido. 2017. E aí eu refleti assim rapidamente, né? Eu falei, como o tempo da espiritualidade é diferente do nosso. Ele desencarnou. Desencarnar, para quem está me ouvindo agora e não sabe o que significa essa expressão, quer dizer que a pessoa morreu aqui na Terra. Desencarnar é morrer. Encarnar é quando nasce. Essas são frases, né, do mundo espírita, para quem eu estou explicando, para quem não conhece ainda, né? Aí foi em 2017, olha, 2017 para 2023, e essa criança estava falando assim, eu quero minha mãe, imagine aí. Não tinha noção de realmente o que foi que aconteceu. E quando eu olhei, olhos fechados, mas o meu olhar espiritual estava aberto nesse momento. Eu vi nessa mesma quadra, na ruazinha, na minha frente, tinha as tumbas, tinha uma ruazinha. Eu vi uma senhora. Ela estava na nossa direção, olhando para mim. Ela não falava nada, mas pela expressão dela, ela estava me dizendo que estava ali para acompanhar aquela criança. E junto desta senhora, uma senhora, ela não tinha roupa branca, ela estava com as roupas claras de uma senhora, uma saia, uma blusa de manga, cabelo meio grisalho. Ela estava ao redor dela, tinha outras crianças. E ela estava ali para resgatar, para acompanhar aquela criança nesse momento de transição do mundo espiritual, porque o mundo espiritual existe. Não pense que morreu, acabou. Não é bem assim. Existem muitas coisas além do que nossos olhos carnais podem ver. Nós somos limitados, nós somos imperfeitos. Então essa senhora estava olhando para mim. Aí nesse momento que a criança falou que queria a mãe, eu falei, fique tranquila, tenha calma, que tudo vai ficar bem. Ele olhou para mim assim, como se estivesse confiando exatamente naquilo que eu estava dizendo. Ele acreditou naquilo que eu estava falando para ele, passando aquela simples mensagem que ia ficar tudo bem. Aí aquela senhora olhou para mim como se falasse assim, chegou o momento dele ir, chegou exatamente o momento dele passar, por fazer essa passagem para compreender que o mundo espiritual existe e ele precisa viver isso, ele precisa entender, não é? Para o seu crescimento evolutivo. E nesse momento que eu vi essa senhora com as crianças, estava um pouco distante de mim, mas essa criança que ficou atrás de mim falou essas duas frases repetidas. Aí sumiu, não vi mais. Aí me veio a lágrima nos olhos naquele momento, porque foi um momento muito tocante para mim, foi uma experiência nova que eu vivi num cemitério. Então por isso que eu falo que você tem que entrar com respeito no cemitério, entendeu? Porque cemitério não é brincadeira, não é brincadeira. Tem muitas coisas que acontecem no cemitério que fogem à nossa percepção, foge à nossa vã inteligência. Aí eu não vi mais. Não vi mais, mas eu tive a certeza que foi preciso eu estar ali naquele momento e passar por aquilo, né? E eu agradeço a Deus Pai Todo-Poderoso, porque nós somos apenas instrumentos, vasos nas mãos de Deus. E eu senti porque é uma criança, eu tenho filhos, não é? Então eu senti muito aquela situação daquela criança ali, da gente querer tentar fazer alguma coisa e não poder naquele momento, né? Só dizer uma palavra. Aí eu abri o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Pedindo uma palavra depois daquilo que eu vi, e caiu
no capítulo 15, é o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, onde fala sobre o mandamento maior, que estava escrito assim: fora da caridade não há salvação. Às vezes a gente pensa que caridade é só dar um dinheiro, é só dar roupa, é só dar calçado, é só dar comida, e não é isso. Caridade pode ser uma palavra, um pensamento positivo, uma orientação para uma pessoa que está precisando, uma prece que uma pessoa esteja precisando ali. Caridade engloba muitas coisas. Não é só dar comida, água, calçado, roupa, moradia, não. Às vezes uma pessoa está em sofrimento, você dá uma palavra para aquela pessoa, aquela palavra positiva que você lançou na vida daquela pessoa foi uma semente do bem. E aquela palavra levanta uma vida, salva uma vida. Fora da caridade não há salvação. Fora do amor, você tem que ter amor dentro de você. É como também fala no livro na Bíblia, no livro do 1 Coríntios, versículo 13. Não é? Se eu falar a língua dos homens e dos anjos, se não tiver caridade, tem muitas traduções que falam amor. Se não tiver amor, sou como um bronze que soa ou como um símbolo que tine. Né? E se tiver o dom da profecia e conhecer todos os mistérios da ciência, e tiver toda a fé a ponto de transportar montanhas de um lugar para o outro, e não tiver amor, nada sou. Está escrito na Bíblia. O amor é paciente, é benigno. Então, eu acredito que foi um ato de amor, assim como falou quando eu abri o Evangelho: sem caridade não há salvação. Então essa foi uma experiência que eu vivi e eu quis passar para vocês. Desde já eu agradeço pela visita de cada um.